falei a questão do trombolismo pulmonar é porque fica muito restrito, né? Sendo que a doença é muito mais ampla. Então, realmente eu coloquei para trombolismo venoso porque a gente consegue avaliar tudo, inclusive a situação de trombolismo venoso associada à COVID, que é o que, digamos, está em alta. Bom, estão vendo o meu slide? Só me confirme. Estamos sim. Tá, tudo bem. Vamos lá. Então vamos começar aqui falando sobre trombolismo venoso. Tá? A Karen já fez minha apresentação, mas quem não me conhece pode ir lá no Instagram dar uma olhada. Então assim, o que é o trombolismo venoso? Primeiro, a gente vai falar, lógico, da trombose venosa profunda, tá? Que ela corresponde a um conteúdo sólido na luz de um vaso venoso. Se for um vaso arterial, a gente vai ter uma trombose arterial. Tá? Mas são mecanismos um pouco diferentes. Então, por isso que o trombolismo venoso é tão importante, porque o mecanismo dele não necessita de placas de ateroma, nem outra obstrução em si para poder gerar. Tá? Existe uma doença conhecida que faz trombolismo venoso, o TEV, como a trombose venosa profunda, que eu acabei de falar, como a tromboflebite. O que é a tromboflebite? É uma trombose de um vaso superficial. E a safena? Bom, a safena é um vaso superficial, tá? Ela tá suprafacial, ela está fora da face muscular, então a gente considera ela, pelo menos na sua grande maioria, a gente considera ela uma via superficial. E o trombolismo pulmonar, que acaba sendo, infelizmente, a pior parte relacionada ao trombolismo venoso. Primeiro que a gente tem que entender que TEV, quando eu falo de TEV, qualquer evento trombótico venoso, tá? Ele é bastante prevalente no mundo, ele varia aí de 50 a 200 casos a cada 100 mil habitantes. Então é muita gente com trombose. Então a gente tem que sair da faculdade obrigatoriamente sabendo diagnosticar, tá? Ou ao menos suspeitar. Em um caso, às vezes, de uma trombose boba acaba virando embolia pulmonar. Então são 180 mil casos novos de trombose venosa no Brasil por ano. É muita gente. Lembrando que ainda tem esse pepino. 20% dos casos são idiopáticos. A gente não acha a causa específica da doença, né? E lógico, quanto mais proximal a TVP e sintomática, maior o risco de embolia pulmonar, porque eu estou dentro de um vaso maior, com alto fluxo, a maior chance de desprender e chegar na circulação pulmonar. Então, assim, quando a gente pensa na dinâmica do TEP, trombolismo pulmonar, a gente tem que entender que existe um TEV, um trombolismo venoso, que provavelmente é uma TVP, uma trombose venosa profunda, e houve um deslocamento do trombo. Por que isso é importante? Porque a gente não pode pensar que aquele trombo se formou lá, é muito difícil, porque a circulação pulmonar é uma circulação de alto fluxo, com pressão, dificilmente vai ter um fluxo turbilionar que cause uma trombose local. Tá? A gente tem uma taxa de mortalidade de 10% na embolia pulmonar sintomática. Por quê? Porque a gente não sabe a embolia pulmonar assintomática. O paciente, muitas vezes, várias tromboses têm embolia pulmonar assintomática e o paciente literalmente não sabe. A gente tem 10% de recorrência, mesmo em uso de anticoagulação, após 6 meses. Tá? Então, mostra que a doença não se encerra com finalização do tratamento. E uma primeira coisa que a gente tem que entender é, não tem trombose quem quer, tem quem pode. A gente tem que ter a condição perfeita para fazer trombose. Por que isso? A gente vive em homeostase. Então a gente tem mecanismos procoagulantes, mecanismos anticoagulantes. E eles vivem um equilibrando o outro. Toda vez que a balança pender para um lado, a gente vai ter um aumento da efetividade do outro lado. Então, se eu diminuo as substâncias procoagulantes, eu deixo esse paciente anticoagulado. Se eu diminuo as substâncias anticoagulantes, eu deixo esse paciente com situação trombofílica, tá? Tudo bem, então eu tenho que ter um desarranjo nesse equilíbrio, tá? E como é que eu desarranjo esse equilíbrio?
Esse cara, famoso, Virchow, ele descreveu em 1856 a tríade de Virchow. O que é? Lesão endotelial ou trauma, tá? Não necessariamente eu tenho que ter uma lesão endotelial direta. O que quer dizer? Que estados como sepse, cirurgia, CIRS, pancreatite, isso gera lesão endotelial. E não necessariamente eu tenho um trauma ali naquele local. Tipo, eu fiz uma laparotomia e fiz uma trombose venosa profunda. Tá? Em membro inferior. Bem longe. Mas é um estado de trauma. Eu tenho estase, que é o sangue parado, ele favorece os fatores de coagulação. E eu tenho estados de hipercoagulabilidade também, que eu estou pendendo a balança para hipercoagulabilidade. Tá? A gente tem que sempre pesquisar a tendência trombótica familiar. Normalmente, se um paciente tem alguma doença genética que favoreça a hipercoagulabilidade, os descendentes vão ter também. Então, uma coisa interessante isso funciona mais ou menos igual o cálculo. Tá? Eu preciso de uma matriz para poder fazer o crescimento desse coágulo. Então, normalmente, onde é que isso acontece na veia? Local de turbilhonamento. Onde é que é isso? Atrás das válvulas. Então, normalmente, a gente tem a primeira matriz atrás da válvula, aí você começa a fazer a agregação de fibrina, de plaqueta, de hemácia e vira um coágulo vermelho. Existem vários fatores de risco associados ao trombolismo venoso, tá? Onde idade reduzida, idade aumentada, mobilidade reduzida, história prévia de TEV, a gente já falou aqui que 10% tem recorrência, varizes porque causa estase, tá? Insuficiência venosa crônica, que entra nas varizes, insuficiência arterial periférica, por quê? Porque eu estou lentificando o fluxo para a arteríola, que automaticamente lentifica o fluxo para a vênula. Obesidade, trombofilias, gravidez, reposição hormonal contraceptiva. Tá? Deixa eu falar um pouco sobre isso. ICC, IAM, você percebe que tudo que diminui o fluxo, onde eu aumento a estase, eu acabo aumentando a chance de TEV. Eu tenho os fatores de risco adquiridos e eu tenho os fatores de risco transitórios. Adquiridos, idade, neoplasia, história prévia de TEP. Transitórios, eu tenho a cirurgia recente, traumatismo, gravidez, a pessoa vai ficar grávida para sempre. Contracepção oral, substituição hormonal. Por que eu coloquei isso aqui? Porque a substituição hormonal ela é mais trombótica do que o uso contínuo da contracepção oral. Tá? O estímulo da mudança de hormônio ele é extremamente mais drástico pensando em trombofilia do que simplesmente a manutenção. Isso leva a crer que talvez, às vezes, é mais interessante uma cirurgia de baixo risco de trombose, a gente operar um paciente utilizando o contraceptivo oral do que o suspender e retornar esse contraceptivo, porque funciona como uma substituição. Eu mesmo não suspendo, a não ser que seja uma cirurgia arterial, ou se o paciente tem história prévia, ele também não vai estar tomando anticoncepcional, eu não suspendo anticoncepcional para cirurgias venosas, tá? E as colagenoses e as doenças autoimunes? Bom, são adquiridas? Não. Na maioria das vezes são genéticas. E para que isso serve? Bom, porque é o seguinte, quando eu tenho episódio inexplicado de TVP, simplesmente a paciente chegou lá e fez uma TVP, uma idade jovem, história familiar positiva, caráter recorrente, localização atípica dessa trombose, eu tenho que pensar em trombofilia, eu não posso simplesmente pensar que isso aí é comum que essa paciente vai ter. Olha só, eu tenho uma paciente que ela tem uma trombose em ligamento redondo do útero. Isso é totalmente incomum. A gente tem que pesquisar trombofilia. Então, automaticamente, eu achei trombofilia nessa paciente, tá? Ela tinha fator 5 de Leiden, então justifica. Então, eu posso ter deficiência da trombina, eu posso ter deficiência proteína C, deficiência proteína S, resistência à proteína C ativada, fator 5 de Leiden é o mais comum, a mutação do gene da protrombina, hiperalomocistenemia e outros que a gente ainda pode ter. E quais são os sinais e sintomas? Bom, quando eu falo em TVP, trombose venosa profunda, eu tenho que saber dessa tríade, que é dor, edema e empastamento muscular.
tá? E você vê que bate quase 90% dos pacientes acabam tendo um deles. Lógico que quanto mais proximal for a veia, maior a sintomatologia, tá? Eu tenho palpação dolorosa em 70%, eu tenho dor no trajeto venoso em 63%, principalmente quando eu tenho tromboflebite, isso é bem importante, na tromboflebite eu aumento bem essa porcentagem, tá? Eu tenho ROMAS positivo em 61%, então quer dizer que eu tenho 38,3% de pacientes sem ROMAS. Vamos supor, eu tenho uma trombose de veia solear ou gastrocnêmia pequenininha, automaticamente esse paciente não vai gerar um ROMAS positivo. E cianose, ainda bem, em 17,5%. Tá? Outras coisas que a gente pode encontrar. Aumento da temperatura, é lógico, eu tenho estase, eu tenho sangue preso. Circulação colateral, o sangue tem que voltar de alguma forma. Se eu tenho as veias axiais entupidas, ela tem que ir para periférica, ir para tributária, perfurante, for o que for, mas ela tem que subir. Impotência funcional, porque o membro está túrgido, você não consegue dobrar esse membro, está congesto. Eu sempre uso esse slidezinho do Fogart, da madrugada, eles são meus amigos pra caramba, que eu acho ele perfeito para a gente mostrar a trombose venosa profunda. Então, se você avaliar, o trombo está aqui, ocluindo a veia poplítea, tá? Por que está túrgido? Avalia. Esse trombo, ele está impedindo a circulação sanguínea de ir para femoral. Então, automaticamente, vai acontecer o quê? Circulação colateral, engurgitamento das profundas, ou trombose das profundas, tá? E assimetria em relação ao membro contralateral. Então, eu vou ter dor, eu vou ter edema, empastamento de panturrilha e cianose a depender do grau da minha trombose. Lógico, quanto maior a trombose, maior o estado inflamatório, eu posso ter febre, taquicardia, mal-estar. E a gente, para encaixar isso, a gente utiliza os critérios de Wells, o dedímero, o ultrassom e a flebografia. Bom, sinal de ROMAS. O que é esse famoso sinal de ROMAS? É a dorsoflexão passiva do pé, tá? E o paciente vai sentir dor na panturrilha, tá? Sinal da bandeira. O sinal da bandeira, ele é presente quando a perna está normal. Quer dizer o quê? Que você balança a panturrilha e ela é móvel. Sinal da bandeira negativo quer dizer que eu tenho empastamento, é o contrário do ROMAS, tá? E sinal de Bancroft é quando eu faço a compressão da panturrilha contra a estrutura óssea tibial e eu tenho dor a essa compressão. As duas complicações mais comuns da TVP é a insuficiência venosa crônica a longo prazo, porque se você lembrar do slide do Fogart, eu tenho uma oclusão e eu tenho uma dilatação das tributárias. Então, automaticamente, eu tenho insuficiência venosa profunda, que pode evoluir para um CEAP6 com úlcera, um CEAP4 com dermatosclerose, com dermatite ocre. E eu tenho a curto prazo a complicação mais importante, que é a embolia pulmonar. Tá? Mas só são elas? Não. A curto prazo ainda tem mais duas complicações bem graves, que é a flegmásia cerulea dolens e a flegmásia albans dolens. O que é isso? Eu vou voltar no slide do Fogart. Vamos lá. Eu tenho uma trombose importante em poplite e ela trombosou tudo para baixo, porque eu vou trombosar até achar um escoamento, tá? Porque se trombosou aqui e aqui não tem escoamento, então até aqui eu tromboso. Se aqui tiver escoamento para cá, daqui para cá eu não tromboso. Então até onde tiver escoamento. Mas vamos supor que não tem essa veia. Eu vou trombosar até a vênula. Trombosando até a vênula, eu vou trombosar para a arteríola, certo? E trombosando para a arteríola, eu passo para uma isquemia no membro. A diferença é que na cerúlea eu tenho ainda uma possibilidade de salvamento de membro, enquanto na albans, provavelmente esse comprometimento arterial é irreversível, eu já trombosei além da árvore venosa, a árvore arterial. Bom, eu tenho uma flegmásia cerúlea, essa na verdade, apesar de estar nos anais de cirurgia vascular, eu não consideraria como cerúlea, eu consideraria como albans, mas a albans seria um estágio um pouquinho mais avançado, tá? Mas por que é cerúlea? Porque você vê que fez a fasciotomia, eu consegui liberar esse fluxo, tá? E o paciente voltou à perna normal. Outra flegmásia cerúlea, diferença dos membros.
E como é que a gente vai fazer o diagnóstico do trombolismo venoso ou da TVP? Bom, exames complementares, porque a gente não tem mão de ultrassom, nem mão de dedímero, então eu tenho que ter o dedímero. O que é o dedímero? É simplesmente a degradação da fibrina, tá? O produto da degradação da fibrina. Então, automaticamente, se eu tenho muita fibrina, eu tenho dedímero alto, eu tenho algum trombo. Se eu tenho dedímero negativo, automaticamente eu não tenho trombo circulando. Então, automaticamente era um exame de alta sensibilidade, baixa especificidade, tá? E eu tenho um valor preditivo positivo baixo, mas o valor preditivo negativo é alto. Se ele estiver negativo, você não tem trombose. Um Doppler colorido, que é o ultrassom venoso de mapeamento de fluxo, a flebografia, totalmente em desuso, tomografia e ressonância também, que a gente não costuma mandar ao paciente. Então, eu tenho um Doppler colorido. Então, vamos lá. Mostrando aqui. Aqui eu tenho um fluxo da femoral superficial e a femoral profunda ocluída. Trombosa até encontrar um vaso pérvio. Isso aí é comum, tá? Por quê? Porque se esse trombo passar para cá, ele vai ser lavado pelo fluxo que está pérvio, tá? Outra coisa, safena é veia poplítea, safena parva entrando na veia poplítea, trombose da safena parva, trombose da veia poplítea. Para isso, eu tenho os critérios de Wells, tá? O que são os critérios de Wells? Tá. Eu tenho alguns critérios e eu vou fazer a pontuação em cima desses critérios, como câncer ativo, paralisia, parestesia e imobilização, acamado mais de 3 dias, sensibilidade dolorosa, edema em toda a perna, aumento de volume, e eu vou somando essa pontuação. Se eu chego nessa pontuação e eu tenho uma menor que 1, eu tenho uma baixa probabilidade de TVP. Isso é importante, que a gente vai jogar um algoritmo, tá? Se eu tenho, se eu tenho entre 1 e 2 pontos, eu tenho uma possibilidade intermediária. E se eu tenho acima de 2, ou igual a 2, eu tenho uma alta possibilidade. Por que isso é importante? Porque se você vê que o paciente tem edema, veias colaterais, tá? Aumento de volume, ele já tem 3, provavelmente ele tem trombose. Eu tendo a possibilidade, dentro do score de Wells, eu entro aqui. Eu vou enviar esse paciente para ecografia. Se ela for positiva para coágulo, eu inicio o tratamento anticoagulante. Se a ecografia for negativa para coágulo, eu solicito dedímero. Se o dedímero vier positivo, é ecografia de novo, porque é examinador dependente, pode ter tido erro e simplesmente ter passado batido. Agora, se o dedímero vier negativo, ecografia negativa, dedímero negativo, aí, meu amigo, o diagnóstico é outro, alta da vascular. Agora, não provável, eu não vou torrar um ultrassom Doppler, eu vou fazer o dedímero. Se o dedímero vier negativo, tem um TVP não provável, dedímero negativo, TVP excluída, vai atrás do diagnóstico. Dedímero positivo, ecografia. Opa, pode ser que tenha. Positiva para coágulo, trata. Negativa para coágulo, vai procurar outro diagnóstico. Então, assim, a evolução desse trombo depende muito de 2 coisas. O tratamento utilizado e a resposta do organismo. Por quê? Porque se eu uso um fibrinolítico, eu posso ter uma recanalização rápida, importante. Se eu uso um fármaco ou mecânico, eu vou ter uma recanalização em torno de 80%, maior de 80%. Então, por isso que depende do tratamento utilizado. Só que aqui eu também dependo do meu sistema fibrinolítico, por isso que não é 100%, tá? E quando eu tenho o uso de anticoagulante, a lise total é rara, então normalmente eu tenho uma associação de trombo em paredes associada a uma recanalização. Isso aumenta a minha chance de síndrome pós-trombótica. E a embolia pulmonar? Bom, vamos lá. Colocando esse vidinho, eu acho bem legal. Olha o coágulo se formando atrás da válvula, desprendeu e vai subir. Cabo inferior, ventrículo direito, pum, embolia pulmonar. Então é simplesmente isso. Eu tenho um vaso, fez a trombose no vaso,
O trombo se desprendeu, foi para a câmara direita, foi para a circulação pulmonar, artéria pulmonar, embolia pulmonar. Bom, então assim, é um problema potencialmente fatal, tá? Que a gente tem um colapso circulatório e uma parada cardíaca, que vai gerar morte súbita. 15% desses pacientes sofrem morte precoce, então assim, às vezes não dá tempo de chegar no hospital. Então o diagnóstico tem que ser rápido, tem que ser pulmonar associada. Então quer dizer, e o que acontece? A maioria fica sem diagnóstico. E qual a relação da TVP e embolia pulmonar? Lógico, é o que eu falei, a maioria dos êmbolos pulmonares tem origem nas veias profundas, membros inferiores. 90%, sobram 10% para a gente procurar nas veias de abdômen, nas veias dos membros superiores e outras. Tá? A trombose, quando a gente pensa em trombose abaixo da poplítea, eu não tenho um grande risco de embolia pulmonar, seja profunda ou seja superficial. Tá bom? Quais são as consequências da embolia pulmonar? Um shunt, eu tenho queda na saturação, eu tenho hipoxemia, eu tenho desequilíbrio da ventilação e perfusão, eu ventilo, mas não perfundo, tá? E se o êmbolo, lógico, quanto maior o êmbolo e maior a lesão arterial, a oclusão arterial, acaba sendo mais drástico o prognóstico desse paciente. Então, eu tenho isso. Se eu tenho um pulmão normal, artéria pulmonar normal, eu passo e acabo oxigenando. Se eu tenho uma oclusão, eu oxigeno, mas não consigo passar, eu ventilo, mas não consigo oxigenar. E também entram aqui os critérios de Wells, diferentes da TVP, lógico. A gente vai somar os pontos, TVP prévia, o TEP prévio, frequência cardíaca acima de 100, cirurgia recorrente, sinais clínicos de TVP, diagnóstico alternativo menos provável TEP, hemoptise e câncer. Nisso eu vou colocar baixa probabilidade, intermediária e alta. Por que isso é importante? Porque eu tenho os critérios, tá, de Wells para TEP. Bom, se eu tenho suspeita de embolia pulmonar, tá, que esse aqui é um algoritmo da Sociedade Europeia de Cardiologia, tá? Se eu tenho um paciente com suspeita de embolia pulmonar sem choque ou hipoperfusão, eu vou avaliar a probabilidade clínica de embolia. Se tiver baixa ou média, eu vou pedir dedímero. Dedímero negativo, tchau. Baixa ou média, dedímero positivo, anjo TC. Sem embolia, tchau. Com embolia, trata. Se existe uma alta probabilidade, eu não vou para o dedímero. A angiografia, angiotomografia, tá? E eu vou para, caso sem TVP, investigar outras causas. Caso TEP, desculpa, eu trato. Aí a arteriografia. A arteriografia é o padrão ouro, tá? Mas pela dificuldade de realização, a gente opta sempre pela tomografia, angiotomografia. Agora, se eu tenho uma suspeita de embolia pulmonar com choque ou hipotensão, se eu tenho a TC disponível, eu uso a TC. Positiva, trato. E eu tenho que avaliar se eu tenho que fazer reperfusão. Se negativa, eu vou procurar outras causas de instabilidade. Agora, eu não tenho TC, eu vou fazer ecocardiografia. Se eu tenho sobrecarga de VD, eu vou fazer o quê? Tratamento clínico específico e pensar numa reperfusão. Se eu não tenho sobrecarga de VD, eu vou procurar outras causas de instabilidade hemodinâmica. E qual é o tratamento do TEV na fase aguda? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, nenhum anticoagulante exerce função direta sobre o trombo, isso eu já falei para vocês, tá? Isso aí não adianta a gente achar que é fibrinólise, não é fibrinólise. Então a dissolução acaba sendo a cabo do sistema fibrinolítico endógeno. Eu vou pesar a balança para a fibrinólise. Se eu inibo a continuidade do processo trombótico, eu peso a balança para a fibrinólise. Para isso, eu tenho que entender a cascata da coagulação, para entender o tratamento. Eu tenho que entender o que é a via intrínseca, eu tenho que entender o que é a via extrínseca e eu tenho que entender o que é a via comum. Quando eu penso em heparinas, eu vou pensar na via intrínseca. Quando eu penso em varfarina, inibidor de vitamina K, eu vou pensar na via extrínseca. E quando eu penso nos DOACs, ou novos anticoagulantes, eu penso normalmente na via comum.
Então, eu tenho tratamento com heparina não fracionada, heparina de baixo peso molecular, varfarina e novos anticoagulantes que a gente não chama mais assim, a gente chama DOACs, tá? Medidas gerais, necessidade de UTI, monitorização, suporte ventilatório, hemodinâmico, isso aí é o comum de todo paciente grave, né? Tratamento cirúrgico, eu posso abrir mão da trombectomia venosa cirúrgica, eu posso simplesmente abrir esse vaso e tirar o trombo. Filtro de veia cava pode ser utilizado. Posso fazer também interrupção da veia cava inferior. Posso simplesmente chegar lá, esse paciente não tem condições nenhuma, eu vou lá e ligo a veia cava inferior. Para quê? Para evitar que esses trombos choverem para dentro do pulmão e acaba fazendo embolia pulmonar maciça. E eu posso usar, lógico, o tratamento fibrinolítico. Isso aqui é um filtro de veia cava, tá? Aqui está colocado entre L3 e L4, tá? E a fibrinólise? Bom, eu posso, diferente do infarto e do AVC, eu tenho até 14 dias do evento. Agora, lógico que quanto menos tempo, menor a quantidade de fibrina, mais a ação da fibrinólise, né? Eu posso usar tenecteplase, alteplase e streptokinase. A streptokinase já caiu, está fora. A gente no Brasil usa a alteplase, o RTPA. E a heparina não fracionada? Bom, quando eu vou fazer um tratamento, uma heparinização desse paciente, eu tenho que fazer uma dose que seja de 80 unidades por quilo e eu tenho que ajustar essa dose pelo TTPA, via intrínseca, entre 1,5 e 2,5 acima do basal. Qual o legal da heparina não fracionada? Protamina, 1 ml de protamina, 1 ml de protamina reveste 5.000 unidades de heparina ou 1 ml. Heparina de baixo peso molecular ou enoxaparina, inibidor direto 10A. Eu vou fazer 1 miligrama por quilo, 12 em 12 horas, respeitando a dose máxima de 80. Então, se eu tenho um obeso de 100, 110, 130, 80 miligramas de 12 em 12 horas. A protamina, ela reveste parte, aproximadamente 40%. Então, eu vou ter que usar o plasma fresco, congelado, porque acaba revertendo mais rápido, porque tem os fatores de coagulação. Eu tenho outras heparinas também, a nadroparina, a dalteparina, a bemiparina e o fundaparinux, que é endovenoso. Esse aqui é maravilhoso. Quais são as complicações da heparina? Porque não existe almoço de graça, né? Eu posso ter hemorragia, que lógico, eu posso tentar a reversão, tá, dessa hemorragia. Eu posso ter alergia, osteoporose, trombocitopenia. Essa aqui é mais importante. Ela pode ser precoce ou tardia. Trombocitopenia precoce, de 24 a 48 horas. Eu tenho que suspender a medicação por 7 dias. Tardia, normalmente eu tenho uma baixa importante de plaqueta, tá? Eu tenho que substituir essa heparina. Antagonista de vitamina K, varfarina, o famoso chumbinho, que mata os ratos. Eu tenho que inibir a via extrínseca, então automaticamente eu tenho que elevar o TP, tempo de protrombina. Elevando o tempo da protrombina, qual é a medida que a gente utiliza no mundo? Porque o tempo de protrombina, cada local tem seu kit, a gente utiliza o INR, que é uma normativa internacional, tá? Eu tenho que deixar esse INR entre 2 e 3 em até 5 dias em média. Por que isso? Vou te explicar já já. Normalmente, a gente começa com a dose de 5 miligramas, tá? Mas eu posso iniciar uma dose maior para tentar chegar no INR terapêutico mais rápido. Tratamento 3 a 6 meses. Hoje, a gente está preconizando o tratamento de trombolise venoso em 3 meses. A gente pode ter hemorragia, e eu tenho que utilizar o plasma fresco, vitamina K, complexo trombínico, para poder a gente estar, e fator 7 recombinante, para poder a gente estar revertendo essa situação. Alterações de pele, diarreia, hepatite, neutropenia, plaquetopenia, tá? A gente tem que evitar empacia neoplásica pelo alto risco de sangramento e gestante, tá? Por conta que passa pela barreira placentária, tá? E eu tenho uma situação que se chama gangrena varfarínica. O que é isso? Bom, eu tenho que entender da cascata de coagulação. Eu tenho que entender que quando eu entro com varfarina, eu tenho principalmente a baixa da proteína C e S, que são anticoagulantes. Se eu tenho baixa de C e S,
e elas são anticoagulantes, eu fico procoagulante, porque os fatores 2, 7, 9 e 10, eles demoram um pouco mais para baixar. Eu causo um estado trombofílico, que causa isso, necrose extremidade, gangrena varfarínica. E os DOACs? Bom, vantagens: dose fixa, anticoagulação plena na primeira tomada, não é necessário monitorização ambulatorial. Resumo, é heparina de baixo peso molecular oral. Bem parecido quando a gente pensa em eficácia e a gente pensa em facilidade. A única diferença é que a heparina tem um efeito anti-inflamatório, onde os DOACs não têm. Eu tenho a rivaroxabana, os mais utilizados, tem vários, tá? Eu coloquei os mais utilizados, que é o Xarelto, é o inibidor 10A, eu tenho o dabigatran, que é o Pradaxa, que é o inibidor da trombina. O legal é que ela tem o idarucizumab, que é um antídoto, reveste 100% da dabigatran, tá? E tem no Brasil, tá? Eu tenho a Pixaban, que é o Eliquis, é um inibidor 10A também, primo da rivaroxabana. E gestante, heparina de baixo peso molecular. Deixa eu só deixar uma coisa bem clara aqui. Quando eu utilizo varfarina, eu tenho que utilizar heparina. Por quê? Porque eu tenho que manter esse paciente anticoagulado nesse estado trombofílico dele inicial. Quando eu utilizo DOACs, eu já tenho anticoagulação plena. A primeira tomada, eu não tenho necessidade de uso de heparina na maioria deles. Por quê? Porque a dabigatrana, o ideal é que eu utilize a heparina no primeiro dia, somente. Bom, finalizamos a parte de TEV. Só que o mundo virou avesso com essa história de Covid. Virou avesso mesmo. Até perdi meu pai com Covid, médico também, colega. E a gente é obrigado a saber, porque é uma doença que não vai sair tão cedo, não vai nos deixar. E a gente tem que entender que o Covid é uma doença inflamatória e trombótica. Automaticamente, o clínico de porta, além do cirurgião vascular, tem a obrigação de saber de anticoagulação e de trombose no Covid. Tá? Os indivíduos com Covid têm um complexo variado de inúmeros problemas de coagulação. Então, favorece um estado de hipercoagulabilidade. Tudo que eu coloquei aqui vem desses artigos, que é Coronavirus Disease, que é um up-to-date, e eu tenho as recomendações da Sociedade de Hemostasia e Trombose Europeia, tá? Bom, por quê? A patogênese ainda não é clara do Covid com a trombose, mas envolve toda a tríade Vishon, tá? Que eu tenho um estado de hipercoagulabilidade, eu tenho trauma causado, inflamação causada pelo vírus, tá? E eu tenho estase. Automaticamente eu tenho uma trombose na circulação arterial e venosa por inflamação excessiva, eu tenho tempestade de citocinas, ativação plaquetária, imobilização do paciente no leito. Isso eu tenho um aumento de dedímero, e esse aumento de dedímero está totalmente relacionado ao prognóstico do paciente COVID, tá? E lógico que eu acabo trombosando normalmente em locais que tem mais receptores ECA, rim e pulmão. Onde é que acontece, quando o paciente fica grave de Covid, onde é que acontece falência pulmonar e renal? Normalmente é assim. Lembrando que esse paciente começa a ter hipóxia pelo Covid, lesão pulmonar, e isso favorece o risco de trombose, só que a gente tem que ser racional no uso da heparina. Ela tem um ótimo efeito anticoagulante, ela tem um ótimo efeito anti-inflamatório, ela tem efeito antiviral, só que ela coloca o paciente em risco de sangramento. E para isso eu preciso pesar, porque senão eu dava heparina para todo mundo e resolveria o problema. Tá? Então existem indicações para anticoagulação profilática. O que é a anticoagulação profilática? Heparina não fracionada, 5.000 unidades, subcutânea de 12 em 12 horas. Não preciso medir TTPA. Ou enoxaparina, 40 miligramas, subcutâneo dia, não preciso medir TTPA. Tá? Então, todos os pacientes internados na UTI COVID, sendo UTI COVID, eu tenho que considerar dose intermediária, que eu vou falar daqui a pouco, ou dose plena, se gravíssimo. Se forem moderados, eu vou fazer dose profilática. Enfermaria, todos os pacientes com heparina. Cirúrgico, profilaxia perioperatória para todos. Obstétrico, profilaxia periparto para todos. Eu não posso deixar um paciente desse fazer evento trombótico dentro de um hospital.
tá? Heparina não fracionada, baixo peso molecular, Fundoparinux, é fortemente recomendada em todos os pacientes hospitalizados, tá? Isso, o paciente está hospitalizado pelo COVID, ele é um paciente, no mínimo, moderado, ele precisa de terapia anticoagulante profilática. Profilaxia anticoagulante, desculpa. E na hora que vai para casa? Bom, a gente deve manter o anticoagulante após a alta hospitalar se esse paciente tiver fator de risco para TEV. Então, aqueles pacientes acamados, aqueles pacientes com história prévia de TEV, aqueles pacientes com doenças autoimunes que são trombofílicas, eu tenho que manter esse anticoagulante. Tá? Bom, doses. Quando eu tenho 40 miligramas por dia, subcutânea, só que quando eu tenho clicicreatinina entre 15 e 30, eu só vou fazer 30 miligramas. Se eu tenho clicicreatinina menor que 15, aí talvez seja mais interessante usar não fracionada, porque ela depende menos da eliminação renal e eu tenho simplesmente a possibilidade de fazer um antídoto, que é a protamina, tá? Lembrando que paciente imobilizado, se o problema do paciente for só imobilizado, ele se beneficia da compressão pneumática intermitente, tá? Bastante. E se eu tenho plaquetas abaixo de 30 mil, ou em caso de sangramento, eu também não vou utilizar heparina, eu vou utilizar apenas a tromboprofilaxia mecânica. Bom, indicações para anticoagulação plena. A gente está vendo aí muita gente meter anticoagulante. Gente, a gente tem que analisar que o paciente internado normalmente é idoso e tem comorbidade. E aumenta o risco de sangramento na cachola. Imagina, o paciente entra com Covid e sai com AVCH. Então a gente tem que ser espertinho, tá? Se eu tenho um evento de TEV diagnosticado fortemente presumido, ou se eu tenho trombose de dispositivos intravasculares, trato o paciente. Então, se eu tenho TEV ou tenho trombose dispositivo, trato o paciente. Então, vou fazer como 1 miligrama quilo, 12 em 12 horas. Se eu tenho clearance baixo, 1 miligrama quilo, uma vez ao dia. Se o clearance é menor que 15, aí heparina não fracionada e eu doso TTPA. Bom, benefício possível ou duvidoso na anticoagulação plena de paciente crítico. Então, assim, se eu tenho um paciente que eu não sei se vai se beneficiar com aquela anticoagulação plena, o que eu faço com esse paciente? Eu faço uma dose intermediária. Existem duas formas de fazer essa dose intermediária. Eu posso fazer essa dose intermediária 60 miligramas uma vez ao dia, subcutânea, ou posso fazer 40 miligramas de 12 em 12 horas. Lembrando, se o paciente for magro, esse 40 miligramas de 12 em 12 horas acaba sendo anticoagulação plena, tá? Então, o que é recomendado hoje? A anticoagulação empírica ainda é controversa, tá? Falta dado. O que a gente hoje vê que o risco de sangramento acaba sendo maior do que o benefício, então a gente não vai entrar para todo mundo com anticoagulante. Esses kits COVID, pelo amor de Deus, vocês vão ser médicos, pensem, raciocinem e pensem como médicos, tá? Médico faz ciência, e ciência é baseada em evidência. Então, acho que dá certo. O eu acho que dá certo faz um HSA no paciente. E o paciente vai a óbito ou fica lelé da cuca e a culpa é nossa. Os pacientes que recebem alta hospitalar, a gente pode fazer essa troca, tá? Existem ensaios clínicos já hoje em dia que já mostram a efetividade da rivaroxabana nesses pacientes em dose baixa, 10 miligramas uma vez ao dia. Eu mantenho esse paciente até 40 dias anticoagulado profilático. Quando que eu vou fazer isso? Se eu tiver fator de risco trombótico importante, uma história de TEV, tá? Ou cirurgia importante, vamos supor, o paciente fez uma cirurgia e está com COVID, pelo amor de Deus, o paciente vai para casa com anticoagulante, desde que não apresente risco de sangramento. Pacientes tratados via ambulatorial, a gente tem que fazer o julgamento clínico. De novo, eu falo que não há estudos que abordem a tromboprofilaxia em paciente ambulatorial. O risco é maior que o benefício. Caso aconteça de você julgar que aquele paciente específico, por alguma alteração de trilha de vício, tem o risco trombótico, entra com rivaroxabana. Bom, é isso aí. Esse é o recado que eu deixo para vocês.
que é a frase que eu mais gosto no mundo, que sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Jorge Paulo Lema, simplesmente o dono majoritário da Embev, da Brasil Foods, um dos homens mais ricos do mundo, que já quebrou muito na vida e já cresceu muito na vida, e ele deixa sempre essa lição pra gente. A diferença é que a gente tem que ter o pé no chão, mas sonhar, criar objetivo, a gente que manda. Quanto menor o objetivo que a gente cria, menor o passo que a gente dá. Quanto maior o objetivo que a gente cria, mais longe a gente chega. É isso aí. Nós agradecemos a aula, foi sensacional. Achei as pontuações finais sobre o Covid e a relação com trombose essencial para a nossa rotina. E eu já admirava muito o Dr. Thiago Mello, seguia do Insta, agora ainda mais aula super didática, rápida, coisas que a gente precisa realmente saber. Karen, muito obrigado, queria agradecer de verdade a vocês. Sempre que eu puder, eu posso estar ministrando aula, eu lógico que tenho certa dificuldade, que a gente acaba tendo muito evento, aí a sociedade acaba me ocupando muito, mas fico à disposição de vocês. Obrigado, João Vitor. Fico à disposição de vocês aí, tá? E ano que vem espero que tenha congressos, por favor, presenciais. O brasileiro de cirurgia vascular já foi confirmado para o ano que vem, tá? Em outubro, e vai ser bem legal em Brasília. Uma ótima oportunidade de vocês estarem aí. Trícia, Luca, Yuri, muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, depois eu até passo os slides para vocês, tá bom? Certo. Bom descanso, doutor. Bom fim de semana. Muito obrigada por estar conosco até às 10 horas. Não, nada. Amanhã tem treino. Tem treino pesado. Tá, Tchau, certo. pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Amém.